aqui do curso prático da cidadania italiana 2017. E hoje chegou o grande dia. Você tá lá na sua casa na Itália, bonitinho, esperando, chegou sua não renúncia, aí de repente toca o seu celular. É o oficial do Comune dizendo: senhor fulano, pode vir que o seu processo foi finalizado. E você fica naquela loucura, aquele vucu-vucu, meu Deus, terminou meu processo. E aí você sai correndo pro Comune. Então antes que você fique desesperado, sem saber o que fazer, deixa eu te explicar algumas coisinhas. Não vai fazer igual eu lá em 24 de dezembro de 2007, quando eu recebi esse telefonema. Na verdade eu não recebi o telefonema, eu fui passando no Comune pra ver como as coisas estavam e descobri que já tinha tudo terminado. E saí correndo, faltou um monte de coisa, eu saí correndo porque era véspera de Natal, enfim. Pra te ajudar eu vou tentar aqui passar algumas coisas antes da fase do desespero. Porque eu sei que quando você pegar sua carteira de identidade italiana na mão, você não vai lembrar, você não vai saber, você não vai mais conseguir raciocinar. Então, vamos por partes. Primeira coisa, você precisa, antes de mais nada, chegou a sua não renúncia no Comune, você já está na expectativa de que vai chegar o dia da sua assinatura, você vai sair da sua casinha bonitinha e vai tirar fotos. Eu vou deixar um cartão, vai aparecer um cartão aqui agora de um outro vídeo que tem aqui no canal, onde eu ensino como você vai até uma maquininha de fotos e tira suas fotos. Eu fiz isso na Itália, eu fui até lá, peguei uma maquininha. Então é importante que você veja, você precisa já ter as suas fotos na mão porque vai ser necessário para a sua carteira de identidade italiana e também para o seu passaporte italiano. Faça as suas fotos e deixa ali guardadinho. Então a primeira coisa importante, ter as fotos. Segunda coisa, a carteira de identidade italiana, ela varia, normalmente custa 5,42 € ou 46 ou 6 euros, dependendo de cada comune. Então já deixe pelo menos 10 euros separados também para você, quando chegar o momento de pegar a sua carteira de identidade italiana, você ter já esse dinheiro em mão. Se você tiver 6 euros separadinho, moedinha, o oficial ainda vai te agradecer. O que acontece? Recebeu o telefonema, você vai até o Comune. Neste dia, que é o dia da sua assinatura, você vai precisar de duas coisas, ou pelo menos ao final desse dia você vai ter que ter duas coisas na sua mão: sua carteira de identidade italiana, que é o seu RG italiano, a sua certidão de nascimento italiana. Esses dois documentos. E se você for casado, você também vai ter a certidão de casamento. Se você tiver filhos, você vai ter a certidão do seu filho. Mas vamos falar desses dois documentos porque a certidão de nascimento vale, você sabendo como tirar seu nascimento, você sabe também como tirar o casamento e o nascimento dos filhos, se for o caso. Primeira coisa, quando você chega no Comune, você vai até a sala do oficial de stato civile, que foi a pessoa que fez o seu processo. Chegando lá, ele vai sentar com você e vai falar assim: então, senhor Fábio, sim, terminei o processo. Olha, já fiz todas as comunicações. Às vezes ele até te entrega uma dessas comunicações. Olha, tá aqui, onde eu já avisei, como eu falei numa das aulas anteriores, eu já avisei a agência dele Entrate, o consulado, a questura e o pessoal lá embaixo do anágrafe. Tá todo mundo sabendo que você é um cidadão italiano reconhecido. Então, a partir desse momento, você pode retirar a sua certidão de nascimento. Aqui, uma coisa importante: se você está num comune muito pequeno ou de pequeno a médio, este próprio oficial vai poder entregar para você a certidão de nascimento. Ele entra no sistema, ele vai lá, coloca: ah, você quer o nascimento? Pronto, imprimiu, assinou e te entrega. Em alguns comunes, não é o próprio oficial que faz. Você tem que sair e pegar a fila do lugar correto, que é onde emite documentos civis, tá bom? Então, em todo caso, você vai perguntar para o oficial: ok, como que eu faço para pegar essa minha certidão agora? Ele vai falar: pode, deixa que eu faço, ou vá até tal lugar, pega lá a senha, espere a sua vez na fila e pega o seu documento. Dica importante que eu te dou: no momento que você pegar a sua certidão de nascimento, peça dois documentos. Dois. Primeiro, o seu extrato per riassunto dell'atto di nascita, normal, formato italiano, porque é bonitinho, vai vir tudo escrito em italiano para você guardar e colocar num quadro. E peça também o seu extrato per riassunto dell'atto di nascita em formato plurilingüe. Eu vou deixar também aqui, ou se não aparecer no cartão, vai ter um link na descrição do vídeo, ou melhor, não vai ter link na descrição do vídeo não, vai ter o link lá para a página da minha saga, e lá na página desta aula você vai encontrar o link para o artigo onde eu explico o que são documentos plurilingües. Basicamente, você vai ter a mesma certidão italiana de nascimento, porém ela vai vir com vários... Ela vem no verso dela
com várias línguas ou tradução para várias línguas. Esse é um documento que, se por exemplo você sai da Itália e pretende morar na Espanha, você não precisa depois, e você vai se casar lá, ou você precisa pedir um visto, ou você vai fazer algum procedimento burocrático na Espanha, por exemplo. Você não precisa, quando você estiver lá, traduzir este seu documento para a língua espanhola para poder ser utilizado lá. O próprio documento, existem vários países da Europa que aceitam este documento. Esse formato plurilingüe faz parte de uma disposição, de um dispositivo de vários países. Então, Espanha, França, vários países, tá bom? Que você indo lá para o artigo, você vai entender melhor. Então, dica importante, pega a sua certidão de nascimento em formato italiano, porque é bonitinho, e peça também o formato plurilingüe. Basta você chegar no lugar e falar assim, vorrei un estratto il mio estratto di nascita, o importantíssimo, com la paternità e maternità. Você precisa que neste documento conste o nome do seu pai e da sua mãe. Porque quando a gente chegar na aula que eu vou explicar sobre o AIRE, sobre a transferência da residência, você vai perceber que isso é importante. O consulado muitas vezes exige a sua certidão de nascimento para verificar algumas informações e tem que ter sempre nome do seu pai e nome da sua mãe. Este tipo de documento não pode ser entregue para qualquer pessoa. Se você não pode ir no Comune buscar esse documento, nem todo mundo pode pegar esse documento para você com o nome do pai ou da mãe sem a sua autorização. Então é importante, e por isso que eu repito, quando no dia do momento da sua assinatura, você saia do Comune com o extrato de nascita com o nome do pai e da mãe e o plurilingüe que também vai vir com o nome do pai e da mãe. Se for o caso do matrimônio, ao invés de falar extrato di nascita, você fala extrato di nascita e vorrei anche un estratto di matrimonio. Il mio documento, il mio estratto, meu ato de matrimônio. Sempre extrato, nunca certificato ou algumas outras coisas. Não se preocupe em relação a isso, que no Sagabook você vai encontrar todas as informações corretas. Aquela parte que eu falo dos documentos do seu antenato italiano, que tem que ser extrato, perder assunto, vai acontecer a mesma coisa no seu processo. Você precisa exatamente do documento, no mesmo formato do documento do seu antenato italiano, ok? Muito bem, pegou a sua certidão de nascimento em mãos, a primeira coisa que você precisa fazer, confira todos os dados deste documento. Seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, nome do seu pai, nome da sua mãe. Se for o casamento, confira a data do casamento e o nome do seu cônjuge. Se você encontrar qualquer erro, pare imediatamente, volte no fichário de status civil e diga, olha, eu encontrei um erro aqui na transcrição do documento, vocês erraram em algum motivo. E outra coisa, cidade onde você nasceu. Se você nasceu em Campinas e o cara colocou São Paulo, você tem que ir lá e falar, olha, tá errado, o nome da minha cidade é Campinas, não é São Paulo é o estado. Não saia de lá sem a conferência dos seus documentos. Porque se você sai do Comune com seus documentos incorretos e você não vê isso, isso vai trazer um problema para o resto da sua vida. Quando muita gente, por exemplo, termina o processo e vai para a Inglaterra, chega na Inglaterra para pedir alguma coisa, ou nasce um filho, e aí começa uma bagunça porque o documento do pai está errado. Então, pelo amor de Deus, não saia do Comune sem analisar os seus documentos, sem verificar se tem erros. Não tem erro? Você vai então agora para a parte do Comune onde emitem a carta de identidade. Quando você chegar para emitir a sua carta de identidade, a pessoa que vai te receber, ela vai pedir um documento de identificação para te procurar no sistema. Então você vai apresentar o seu passaporte brasileiro. Vai ser a última vez que você vai utilizar o seu passaporte brasileiro na Europa para fins burocráticos, ok? Você vai apresentar o seu passaporte brasileiro, ela vai conferir os seus dados, vai buscar no sistema, falar, ok, é a prima carta de identidade? É a primeira carta? Sim. Se por um acaso a pessoa não estiver procurando, encontrando no sistema, você entrega o extrato de nascita para ela, que você acabou de pegar. Por isso que primeiro eu falei para você buscar a sua certidão de nascimento, porque tá ali, ó. De repente o cara fala, não, mas você é brasileiro. Não, senhor. Tá aqui meu documento, minha certidão de nascimento italiana. Por que que isso é importante? Porque se de repente, por algum motivo, o oficial de status civile não avisou o fichário anagrafe, ou até mesmo avisou, e esse é o fichário anagrafe, o pessoal que cuida da parte de emissão de documento e residência, não atualizou de brasileiro para italiano, o cara não vai conseguir emitir a sua carta de identidade, ou melhor, vai emiti-la como estrangeiro. Quando você apresenta um documento que você tem uma certidão transcrita e ele fala, mas aqui está como brasileiro, na hora você já resolve o problema. Você volta no fichário anagrafe do status civil e diga, olha,
lá eles estão dizendo que não mudou ainda. E aí você tem que esperar essa transição. Às vezes o cara põe na hora, às vezes ele vai pedir para você voltar no dia seguinte, mas nada de pânico. Você já é cidadão italiano porque o seu documento foi transcrito. Aqui é uma questão só burocrática de procedimentos dentro do Comune. Muito bem, uma vez que já está tudo certinho, ele vai pedir 1. Suas fotos. 2. Vai confirmar o seu endereço na Itália. Então ele vai falar assim, aqui consta seu nome tal, tal, tal. Você mora na Via do Saga número 10? Sim, ok. Aí ele vai te fazer 2 perguntas. 3, mas vamos falar 2. Primeiro, quanto sei alto? Quanto sei alto? Significa, qual que é a sua altura? Então, você vai falar a sua altura. Você vai estudar, você precisa saber os números italianos. É 1,73, 1,58, 1,60, 1,62. Enfim, você vai dizer. E aí ele vai perguntar, colore degli occhi, cor dos olhos. Aí você vai falar marrone, castanho, verde, azzurro, o que quer que seja. E aí ele pede a sua profissão, porque você pode colocar a sua profissão na carta de identidade italiana. Se você não quer que saia a profissão, você fala assim, no, puoi mettere tracce, non voglio avere la mia professione nella carta di identità, ele não vai pôr. Se você fala, não, sono dottore, médico, sono avvocato, procure também, pesquise qual é a sua profissão na língua italiana para chegar lá na hora e falar assim, sono técnico informático, o que quer que seja. Fez isso, ele vai colocar tudo no sisteminha e vai imprimir antes da carta de identidade, uma folha em branco. Essa folha ele vai pedir para você assinar, ele vai colar a foto, normalmente ela tem 2 partes, você vai colar, ela vai pedir para você assinar, vai virar esse papel e vai pedir para você assinar no verso. Também. Então você assina na frente e no verso deste documento, dessa folha em branco. Depois que você terminou, aí vai chegar a sua carta de identidade. Ele vai colar foto, vai colocar lá um monte de coisa de segurança. Muita gente acha que a carta de identidade italiana, por ser um papel, é uma porcaria, mas ninguém tem noção de que aquilo é papel moeda. Tem um monte de dispositivo de segurança contra a falsificação. Até o ilhós que cola foto é diferente. Aí, feito tudo isso, você vai falar assim, verifique se os dados estão corretos. Aí você vai fazer novamente a mesma coisa. Você vai pegar a carta de identidade e verificar se o seu nome está certo, se o sobrenome está certo, local de nascimento está certo, data de nascimento está certo. E aí você coloca, aí ele vai pedir para você assinar embaixo da foto. Embaixo da foto vai ter uma linha pontilhada, você vai assinar ali. Não importa qual é a sua assinatura, não precisa ser nome, sobrenome, não importa. Se a assinatura do Brasil é a mesma assinatura que você vai usar na carta de identidade italiana. Antes que alguém me pergunte, mas e lá vai estar escrito Brasile, mas eu sou italiano. Você sempre, independente da sua cidadania, você sempre vai ser brasileiro. Aliás, você sempre vai ter nascido no Brasil. Então, mas não pode estar lá nascido em Milano. Não, você não nasceu em Milano, você nasceu em São Paulo, em Curitiba, no Paraná, em Fortaleza, o que quer que seja. Então sempre vai estar a cidade onde você nasceu, pode estar entre parênteses Brasile. O importante é que embaixo disso esteja cittadinanza italiana. Fez isso, assinou, ele vai pedir para você o valor, 5,42, 5,46, 6 euros, o que quer que seja, você entrega, sai de lá, ele vai dizer que a carta de identidade não pode ser plastificada, mas se você quiser, você pode até um tabaco, comprar uma carteirinha plástica que te ajude a manter o seu documento e pronto! Você é um cidadão italiano reconhecido. Meus parabéns, auguri, complimenti! Você agora tem a sua carta de identidade italiana e os seus documentos civis de nascimento e casamento, se for o caso. Só isso! Aí depois disso você vai começar a chorar, vai ligar para todo mundo. Primeira coisa, não tire foto da sua carteira de identidade italiana e coloque nas redes sociais ou na internet, onde quer que seja. Isso é crime! Não coloque. Você não precisa divulgar para as pessoas que você é cidadão italiano. Você precisa conversar com sua família. Eu já falei isso num dos vídeos anteriores, você está competindo com você mesmo, você não está competindo com outras pessoas. Você não precisa provar nada pra ninguém, tá? Então calma. Não saia por aí querendo, eu vou esfregar na... Calma, você é cidadão italiano. Aquelas pessoas que discordaram, que não te deram valor quando você disse que ia pra Itália, que disse que não ia conseguir, não se preocupe, essas pessoas continuam vivendo a vida, a mediocridade da vida delas. O importante é que você saiu de uma situação que você não estava contente e correu atrás dos seus objetivos, e hoje é o momento que você precisa desfrutar. Você precisa agradecer a quem você acredita ou nas forças que você acredita por ter chegado até aqui.
Você que precisa dar atenção e valor para aquelas pessoas que te ajudaram a chegar até aqui e aqueles outros que disseram que não ia dar certo, que isso era besteira, que isso nunca ia funcionar. Deixa, o universo vai se encarregar de dar a quem merece o que lhe é de direito, tá bom? Então, essa era as minhas dicas para você neste dia de hoje, que é tão especial, que é o dia da sua assinatura, do dia do reconhecimento da sua cidadania italiana, da retirada dos seus documentos. Nas próximas aulas eu vou te dar algumas outras dicas sobre passaporte, sobre como transferir a residência e mais uma série de coisas. Não se esqueça, se você ainda não clicou em gostei nesse vídeo, por favor, faça isso neste momento, clica aqui no joinha, porque não te custa absolutamente nada. Clique no link da descrição desse vídeo, você vai para a página da Minha Saga e lá você vai ter todos os links importantes deste vídeo, ok? E lá, se você tiver alguma dúvida, por favor, evite deixar aqui no YouTube, vá para a página da Minha Saga e deixe a sua dúvida lá, porque aí eu consigo deixar tudo organizado e outras pessoas que têm, de repente, a mesma dúvida que você, vai encontrar lá. E se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Jesus, clique aqui no meu rosto para se inscrever. E a gente se vê amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!